Então, obrigado a todos e vamos passar à próxima mesa, né? Que é um outro problema sério que nós tivemos, que é certamente um dos mais impactantes, que seria como os programas de residência médica e internato se adaptaram à pandemia. A gente teve áreas que foram muito impactadas, especialmente as áreas cirúrgicas, e áreas que foram sobrecarregadas, especialmente as áreas de emergência. E nós convidamos aí o professor Volney Martins, né, que é do Hospital Universitário Federal do Fluminense, Hospital Universitário Antônio Pedro. O professor Martins é doutor em Ciências de Cardiologia pela USP, professor associado à Faculdade de Medicina da Federal do Fluminense, coordenador-geral da residência médica do Hospital Universitário Antônio Pedro, de Niterói, e presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, professor Volney, pode continuar com o nosso simpósio. Obrigado, professor José Geraldo. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à continuação desse simpósio da Abraue, aqui com esta mesa, como já foi falado, a temática sobre como os programas de residência médica e o internato se adaptaram à pandemia no seu hospital e as suas consequências. Diferentes realidades, problemas antigos que ganharam visibilidade, exacerbação, e novos problemas com a pandemia, e todos nós tivemos que conseguir as soluções melhores possíveis nesse contexto. Então, basicamente, acho que vamos abordar isso aqui, toda essa influência da pandemia, as ações que tivemos, os resultados que nós já podemos aferir nesse momento, com praticamente 2 anos de pandemia, desde março de 2000. E estarei aqui acompanhado com a doutora Roseli Bugarin Seehauser, que será debatedora, da Coordenação Geral de Residências em Saúde do Ministério da Educação, cirurgiã pediátrica, preceptora de residência médica, chefe de serviço, diretora do Hospital Materno Infantil de Brasília, coordenadora regional de saúde do Distrito Federal e coordenadora geral de residências em saúde do Ministério da Educação. E nós teremos 2 experiências aqui, em princípio, que servirão para nos estimular a um debate e a pergunta de todos os senhores que podem ser feitas através aí do chat, que nós tentaremos responder. A experiência do Hospital João Barros Neto, da Universidade Federal do Pará, com a doutora Regina de Fátima, né, que é doutora em odontologia pela minha universidade, pela UF, professora titular da Universidade Federal do Pará, na área de saúde coletiva, coordenou o curso de graduação em odontologia, foi pró-reitora, coordenadora de mestrado interinstitucional da Universidade Federal de Minas Gerais e Pará, vice-coordenadora de pós-graduação em odontologia, coordenou no estado do Pará uma série de programas ligados à área da saúde e atualmente é superintendente do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará. E teremos uma segunda experiência, a experiência do Hospital de Clínicas de Botucatu, da Faculdade de Medicina de Botucatu, com o doutor André Luiz Balbi, que é médico nefrologista, professor associado da disciplina de nefrologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e é superintendente do Hospital de Clínicas de Botucatu, tendo exercido outros cargos de gestão naquela instituição. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Doutora Roseli, se quiser fazer agora inicialmente alguns comentários, por favor, fique à vontade. Eu gostaria antes de tudo, agradecer, né, o convite em nome do secretário de Educação Superior e presidente da Comissão Nacional de Residência Médica, né, o senhor Wagner Vilas Boas, e agradecer de antemão o trabalho de todos os hospitais de ensino durante toda essa vivência dura, mas cheia de aprendizado que foi a pandemia, né? Sem vocês, a gente acredita que foram vocês que nos fizeram sobreviver e nos fizeram crescer e aprender. Então, se ela trouxe muita dificuldade, né, ela também trouxe a certeza da essencialidade do acolhimento que nós médicos temos que ter, da compreensão da dor, do sofrimento, do medo de nós mesmos e dos nossos pacientes e familiares. Mas ela trouxe, para além de tudo,
a noção de que o trabalho de equipe, de toda a equipe de assistência à saúde, é que garantiu alguns sucessos que nós tivemos, né? E eu desejo uma boa reunião e deixarei meus comentários para o final, após a exposição dos colegas. Perfeito. Então, passamos à primeira exposição, que é a experiência do Hospital João Barros Barreto, da Universidade Federal do Pará. Então, eu convido a professora Regina de Fátima, por favor, para iniciar a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu agradeço o convite. Fico muito honrada quando vejo um hospital da região norte ser escolhido para um evento dessa natureza. Então, agradeço ao Abrauê. A Abrauê é uma das instituições que, depois que eu cheguei aqui no complexo, não abro mão, né, de ser do complexo do Hospital Barro Barreto ser associado ao Abrauê, porque acho que a gente aprende muito e nós, unidos, somos mais fortes, né? Como falou a professora Roseli. Bom, eu queria dizer para vocês que é aquilo que o professor Volney falou, né? Uma das áreas mais difíceis que nós passamos durante a pandemia foi na parte do ensino, né? E nós tivemos uma experiência muito gratificante, né? Gratificante porque foi um aprendizado, não foi fácil, todos nós sabemos a situação da pandemia, né? Principalmente para o ensino, houve um prejuízo ainda que precisa ser melhor debatido, né? Os prejuízos foram muitas vezes incalculáveis. Mas aí, quando foi colocado para mim falar somente residência médica e internato, vou falar nisso, mas eu queria dizer para vocês que as atividades de graduação, elas são importantes para nós, da Universidade Federal do Pará, porque, segundo o censo do MEC, nós estamos entre as 5 universidades federais que mais temos número de alunos de graduação. Então, passam por nós aqui, por ano, mais de 2.600 alunos de graduação. Quando começou a pandemia, né, no início de 2020, a partir de março, então, instituiu-se na Universidade Federal do Pará o teletrabalho para a parte administrativa e depois o ensino remoto, né? Isso foi, logicamente, aplicado também aos hospitais universitários, porque somos local de formação, né, através dos cenários de prática. E uma dos requisitos básicos para toda e qualquer atividade presencial foi a vacinação. Né? A vacinação e a distribuição de todos os equipamentos de proteção individual a todos os nossos alunos e a todos os nossos trabalhadores também, como internos, residentes, né? Pesquisadores e intensionistas. O internato, ele passa por ano cerca de 300 internos. O que foi feito na época da pandemia? Esses internos, eles foram distribuídos no hospital, após todos esses requisitos que eu já falei, e eles foram colocados em sistema de rodízio, quer dizer, é aquilo que já falaram alguns professores, né? Não dava para ter que manter o distanciamento, então esse sistema de rodízio foi proposto. Não houve comprometimento do internato, mas houve realmente um descontentamento, né, por parte do próprio aluno, né, por conta da redução da prática. Mas isso foi feito de uma maneira mais coordenada, de modo que nós não tivemos uma interferência no planejamento da formatura. Todos os nossos internos, eles formaram no tempo previsto.
Quanto às residências, nós tivemos as atividades programadas de maneira integrais e presenciais, né? Essas residências, os alunos tiveram, nossos residentes tiveram atividades presenciais e a exceção, assim, que algumas residências, elas foram realmente um pouco prejudicadas, vamos dizer assim, prejudicadas em nível de hospital, porque, por exemplo, como já falou o próprio pesquisador do INCA, as nossas cirurgias são eletivas e todas as cirurgias foram suspensas, porque nós transformamos as salas cirúrgicas em UTI. Ficou somente 2 salas cirúrgicas para atender as cirurgias que eram oncológicas, que foi que se fez, então, com esses alunos da cirurgia, com esses residentes da cirurgia, com os residentes de anestesiologia. Eles foram direcionados para outros hospitais que tinham convênio conosco, e esses hospitais onde não eram referência para a Covid-19. E, com isso, nós conseguimos integralizar, então, toda a sua formação. Além disso, nós tivemos uma adesão muito grande dos nossos residentes ao programa Brasil Conta Comigo, né? Que é aquele programa que o Ministério da Saúde lançou, que dava bonificação para os residentes durante o período da pandemia e para atuarem também na pandemia. E os módulos todos teóricos, eles foram direcionados para o ensino remoto. Vou falar da pesquisa no que diz respeito aos residentes, né? A gente teve também a restrição de quantitativos de pessoal, de bolsistas e colaboradores nos espaços e nos laboratórios de todo daqui do hospital, né? Até para manter o distanciamento social. Tivemos 17 projetos de pesquisa realizados sobre a Covid, né, incluindo os estudos multicêntricos, nos quais os residentes também participavam, né, e dentro das áreas direcionadas à Covid, tanto que a nossa meta de pesquisa ela não foi alterada por conta da manutenção desses projetos. Também fizemos algumas atividades remotas, e eu coloquei aqui esse workshop, mas como uma homenagem, né, a uma grande pesquisadora do Instituto Evandro Chagas, que morreu aos 92 anos de idade, em plena atividade, morreu de Covid, né, tinha uma doença autoimune, e morreu de Covid aqui dentro do nosso hospital. Então, nós fizemos um workshop de hepatite virais, né? E outros também fizemos, mas eu estou dando só como exemplo esse, como uma forma de homenagear a nossa pesquisadora. As atividades de extensão também elas foram virtuais, elas se transformaram em vídeos, em cartilhas, sempre com os alunos de forma remota. E implantamos 3 centrais telefônicas com atendimento feito basicamente pelos nossos residentes, que foi a central de atendimento à população, que dava todos os esclarecimentos sobre a Covid-19 e de que maneira as pessoas poderiam se resguardar, e também dentro dos nossos trabalhadores de saúde. Todos nós sabemos, e isso já foi dito, né, o grau de infecção que pegaram os nossos trabalhadores nos hospitais universitários foi muito alta, e também a parte de psicossocial para o atendimento da população, principalmente para os familiares e para
as pessoas que tinham os seus parentes internados aqui no hospital. Então, isso funcionou de uma maneira muito boa, né? Isso foi um alento, né? Isso teve uma participação direta dos profissionais e residentes de todas as áreas. Inclusive, nós tivemos muitas residências, inclusive as médicas, não só as multiprofissionais, direcionados todos nesse trabalho. Nós tivemos também, dentro da parte do ensino, as capacitações, né, e fortalecimento de parcerias nacionais. Então, nós tivemos as capacitações dos residentes, elas foram feitas de forma integrada no serviço, principalmente na UTI e na parte de reabilitação, né, já que o objetivo era a atuação clínica na Covid. E também, uma das coisas que vale a pena observar, dentro da região que nós estamos, né, é que nós recebemos profissionais do interior do estado para capacitação clínica e clínica e de UTI da Covid. E nós tivemos uma participação muito grande desses residentes nesses treinamentos. E também participamos do projeto Tele-UTI Covid, que foi um projeto do Ministério da Saúde, com o Hospital Oswaldo Cruz e com a Albert Einstein, onde nós trocávamos experiências e trocávamos condutas clínicas dentro da UTI. Foi um projeto muito, muito promissor, foi muito exitoso e foi de muito proveito para nós. Isso nos garantiu um índice de mortalidade pequeno, né, por Covid dentro do hospital. E, com tudo isso, uma das coisas, e aí alguns já falaram, né, que a pandemia nos trouxe problemas demais, mas também nos trouxe a possibilidade de algumas soluções. Então, o hospital investiu muito na parte de infraestrutura digital, né? Então, essa infraestrutura digital, adquirimos câmeras, adquirimos microfones, né? Fizemos consultas virtuais, fizemos visitas virtuais. Então, hoje em dia, o hospital está coberto com essa infraestrutura que foi adquirida à época da pandemia. Uma das coisas que resultou neste êxito foi que nós fizemos há pouco tempo um congresso todo virtual, organizado com mais de 650 inscritos. Então, eu estou colocando isso para dizer para vocês que nós utilizamos muito as mídias digitais durante a pandemia na parte do ensino, né? E, logicamente, nós tivemos todo um preparo para um contexto de sofrimento psíquico, né? Porque muitos dos nossos alunos perderam parentes, perderam amigos, né? E, com isso, a gente também, isso vale a pena dizer, uma das coisas que nós crescemos muito foi o trabalho em equipe, na solidariedade, na humanização. Isso é uma coisa que a pandemia nos ensinou, né? Aqui é um relatório que eu fiz, sintético, dos nossos... Está meio pequena a fonte, mas, assim, para dizer que nós tivemos um número de residentes médicos e residentes multiprofissionais, né, todos adequados àquilo que foi planejado. Nós tivemos um número de capacitações muito maior do que nós planejamos, né? Tivemos também as pesquisas, que é aquilo que eu falei, que nós não diminuímos as nossas metas de pesquisa, e mestrandos e doutorandos também
numa quantidade que a pandemia reduziu, mas que não conseguiu reduzir a quantidade de pessoas, né, dentro do hospital. No mais, assim, eu fiz 2 reflexões que eu gostaria, e por isso que eu agradeci a presença de um Hospital do Norte num evento desse tipo, né? Eu digo que as reflexões e a prática em tempos de pandemia nos tornaram mais fortes e capazes de superar nossas dificuldades, sem esquecer as nossas iniquidades sociais e sanitárias da região. Então, a pandemia também nos mostrou que essas iniquidades e as desigualdades regionais são muito maiores. Então, superar isso é mais difícil para nós na região norte. Todos estamos sabendo o que aconteceu no Amazonas, né? Então, essas dificuldades nos tornaram mais fortes e posso dizer a vocês que exitosos, né? dentro desse contexto pandêmico. E também nos dá a certeza, né, de que a ciência proporcionou argumentos para motivar as pessoas e saberem reagir perante o negacionismo das ideias. Isso, uma das coisas, eu coloquei isso porque uma das coisas que nós verificamos é que não tivemos recusas, né, de vacinas, da vacinação dentro dos hospitais, dentro do hospital pelos nossos alunos, quer residentes, quer internos, quer graduandos, quer extensionistas, pesquisadores ou colaboradores. Então, assim, agradeço mais uma vez, né, agradeço o convite e quero dizer a vocês que, apesar de tudo, conseguimos vencer, conseguimos que os nossos alunos se formassem e tivessem êxito dentro dessa situação pandêmica. Obrigada. Obrigado, professora Regina, excelente apresentação. Nós temos 15 minutos. Eu gostaria de convidar o professor André que apresentasse a experiência do Hospital de Clínicas de Botucatu. Boa tarde, professor. Com a palavra, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer participar dessa mesa. É um prazer participar mostrando os dados aqui de Botucatu. E agradeço de modo sincero esse convite tão honroso. Eu vou colocar aqui para vocês, né? Compartilhar aqui a tela, um instantinho só. Não estou aqui alcançando o botãozinho aqui do instantinho só. Agora deu. Bom, para mim é muito importante falar um pouquinho sobre a pandemia e os programas de residência médica e de internato no HC de Botucatu. Eu estou como superintendente do HC de Botucatu há quase 5 anos e também sou docente associado da Faculdade de Medicina de Botucatu. Bom, o que é o HC de Botucatu? Uma breve visão geral, né? Então, nós somos um HC situado numa cidade pequena do interior de São Paulo, da região centro-oeste de São Paulo, com um grande hospital. Um hospital terciário, cerca de 500 leitos, né? Uma referência para a região do centro-oeste paulista, para quase 2 milhões de habitantes. Éramos um hospital-escola da medicina da Unesp até 2011, quando fomos autarquizados, e desde 2011, então, somos uma autarquia pertencente à Secretaria Estadual de Saúde, porém vinculados a FMB para fim de ensino e pesquisa. Aqui tem uma foto do nosso hospital, né, bastante grande, bastante acolhedor. Temos aí 4 unidades associadas ao HC, 2 pronto-socorros na cidade, né, um infantil e um adulto, em parceria com a Prefeitura Municipal de Botucatu, e 2 hospitais parcialmente funcionando por falta de verba suficiente. Então, um hospital estadual com 80 leitos para atendimento secundário, parcialmente funcionando, e um hospital especializado em álcool e drogas, também com 70 leitos, parcialmente em funcionamento, né? O ensino, então, nesse HC é feito com uma parceria importante com a Faculdade de Medicina de Botucatu. Lembrar que o curso de Medicina
é o curso mais procurado do Brasil em termos de relação candidato-vaga. Os internos do curso de medicina participam do hospital a partir do 5º ano. E também nós temos o curso de graduação em enfermagem, com atuação no HC a partir do 2º ano da faculdade. E a residência médica é muito importante, né? Temos quase 66 programas de residência médica, dos quais 51 ativos e quase 470 médicos residentes matriculados em 2011. Portanto, nós temos uma alta dependência da força de trabalho dos residentes e uma alta dependência do ensino que se pratica na FMB, associado aqui à nossa experiência de assistência e de pesquisa. A pandemia no HC, como em todo lugar, foi devastadora. Então, tivemos aqui 2 ondas distintas, né? Como a mais grave, a 2ª onda nesse ano. Literalmente, o HC foi dividido em dois blocos, né? Tanto os leitos Covid e os leitos não Covid. Abrimos aí mais de 40 leitos de UTI, mais de 100 leitos de enfermaria. Usamos o hospital estadual como referência para os pacientes não Covid, como ponto de separação dos casos menos graves, né? Os pacientes foram isolados com a mínima suspeita e fizemos um plano de proteção para a equipe de assistência, porque entendemos que, mais do que tudo, devemos proteger nossos servidores e nossos alunos. Como todo hospital, houve uma restrição de atendimento a nível de ambulatórios, né? As cirurgias foram suspensas, internações eletivas também, redução da sala do centro cirúrgico e leitos de enfermaria transformados em leito de UTI. Então, vivemos alguns meses intensos aí, em perfeita condição de apenas atendimento de pacientes COVID, além das urgências que chegavam no hospital. A partir daí, o HC passou a ser protagonista de uma série de situações, então conseguimos rapidamente o credenciamento para fazer os testes SWAB em nosso hospital. Isso nos ajudou muito, né, em termos de rapidez de diagnóstico. Isolamos uma área de nosso novo ambulatório de especialidades para atender os pacientes com gripe, né, que foram isolados dos demais. Isso também incluiu alunos e residentes, né? E também lançamos um programa interno de rastreamento do Covid-19, baseados aí no pool de saliva, baseados também no questionário de perguntas, questionário de sintomas, tá? Esse programa foi aplicado a todos os servidores, docentes, médicos, funcionários e alunos e residentes de nosso hospital. Então, os sintomas foram questionados diariamente. O pool de saliva foi coletado nos pacientes assintomáticos de modo periódico, né? Monitorizamos os resultados do SWAB a nível de ligação telefônica e fornecemos EPIs adequados para todos os funcionários e demais pessoas que frequentavam o hospital. Realizamos mais de 18 mil testes de pool de saliva com uma positividade de 91 pacientes, antecipando nos pacientes assintomáticos um acompanhamento. E entre servidores positivos de Covid, tivemos cerca de 488 servidores positivos, com apenas 2 óbitos, entre eles um professor bastante idoso e uma funcionária administrativa. Nós tivemos a sorte aí também de contar com o estudo de efetividade vacinal. O Botucatu foi famoso aí no Brasil inteiro alguns meses atrás, por estar com uma parceria com o Ministério da Saúde, com a Fiocruz e demais unidades importantes, incluindo a HC e a FMB, de fazermos aí uma vacinação em massa com a vacina da AstraZeneca, que possibilitou nós que temos aí 100% de vacinação em nossa cidade, que reduziu muito a gravidade dos pacientes internados após essa medida. Então, assim, com um serviço voltado para a proteção de alunos, residentes e funcionários e uma atuação ativa frente à pandemia, nós tivemos aqui uma associação entre as necessidades que a graduação tinha e que a pandemia mostrava. Inicialmente, né, no início desse quadro de pandemia, tivemos um embate inicial entre assistência no HC e o ensino na Faculdade de Medicina de Botucatu. Por quê? Nós tínhamos poucos funcionários na época para assistência, o risco é grande de contaminação, pois não sabíamos muito bem como se comportava o vírus na época, né? E uma despesas elevadíssimas com EPIs. Por um lado, afastando aí os alunos da graduação do hospital. Por outro, uma oportunidade única de aprendizado, importante para os alunos e residentes verem pacientes com Covid positivo e tratarem desses pacientes. A decisão foi um meio termo. Nós afastamos os alunos de modo geral, inicialmente, com retorno progressivo para as áreas da Covid após um tempo e posteriormente para todo o hospital. As perdas que nós tivemos aqui para a enfermagem, para os alunos da medicina, uma redução geral de alunos, de pacientes por alunos, então de fato houve uma redução geral de ensino, e ambos aqui os casos um atraso de 30 dias nas datas de formatura, o que não foi um problema muito importante para todos os alunos e residentes. Em relação à residência médica e à pandemia,
nós tivemos aqui, para os alunos residentes de cirurgia, uma redução do aprendizado prático. Com certeza houve uma redução da quantidade de aprendizado prático, e para residentes com formação clínica, um excesso de atendimento de pacientes COVID. Isso é uma coisa natural, porém houve uma queixa de que poucas patologias diferentes apareceram nesse período. Embora o levantamento feito por nós aqui em julho de 21 mostrou que dos residentes, apenas 25% gostariam de uma reposição desde com bolsa. Os demais acharam não necessário. Os preceptores também, cerca de um terço deles acreditavam que precisaria de uma formação extra, o restante achou que não fosse preciso em função da riqueza de atendimento do hospital. Se a gente comparar as cirurgias, atendimentos de urgência, emergência e as consultas ocorridas em 2019, pré-pandemia, em 20 e 21, a gente vê que, de fato, em 2020 houve uma redução geral de atendimento, conforme proposto mesmo, mas com recuperação já em 2021, que são dados aqui de 6 meses, mostrando que hoje nós temos uma quantidade de atuação cirúrgica e clínica semelhante ao ano de 2019, portanto, com poucas perdas de aprendizado de alunos e residentes. Também levamos os cuidados aos alunos residentes fornecidos aos nossos funcionários. Então, quando voltar às aulas, todos preencheram um questionário de retorno. Fornecemos também EPI para todos, né? Pulso de saliva de modo periódico. Rastreamos sintomas, encaminhamos casos sintomáticos para um ambulatório de infectologia para ser tratado de modo específico, e a vacinação contra a Covid-19, que veio com bastante eficiência. Tivemos aqui, em termos de Covid positivos entre alunos e residentes, a enfermagem, cerca de 3% dos alunos sem maior gravidade. Na medicina foram avaliados juntamente com os servidores. Os residentes, cerca de 9% acometidos, 7% leves e 2% moderados, e felizmente nada de óbito ou de pacientes mais graves, o que mostra o sucesso de nossa atuação. E a imunização, então, houve uma priorização a partir do início desse ano para residentes e internos da medicina que frequentavam o hospital, né? O restante dos alunos receberam a dose de acordo com a prefeitura local, né? Esse estudo de efetividade vacinal em Botucatu ajudou-nos a 100% vacinados a partir do meio do ano, e atualmente todos estão aguardando a terceira dose de vacinação, marcada para o próximo dia 12 aqui em Botucatu. E qual foi aqui o auxílio que foi dado na assistência por esses alunos residentes? Então, é importantíssimo. Então, em relação à enfermagem, houve uma atuação importante em campanhas de vacinação, no atendimento hospitalar dos pacientes não Covid, e também, não só de campanha aqui de Botucatu, um atendimento dos pacientes Covid positivos. Os alunos da medicina, uma atuação na atenção primária e atuação hospitalar a partir de agosto desse ano. E as residências, na residência médica, todos foram convocados para atuação na atenção primária ou hospitalar, né? E para aqueles com comorbidades, atuar no atendimento dos não Covid. Então, houve uma sensação de união entre todos, buscando atendimento integral aos pacientes Covid e não Covid, feito por todos, residentes, alunos e médicos do serviço. Nossos resultados aqui, então, de abril de 20 até esse mês de novembro de 21, foram mais de 1.100 pacientes internados, tá? Muitos deles em enfermaria em UTI, né? Com mortalidade em torno de 46%, o que está dentro da literatura. O que estamos fazendo hoje? Então, uma retomada após o controle da pandemia. Então, estamos hoje tendo ações para o retorno aos poucos das atividades, a partir de outubro, onde temos ainda 20 leitos de UTI Covid, embora com poucos pacientes internados, mas estamos retomando as atuações com médicos, com residentes, com estagiários e com alunos, tá? E não foi previsto programas de reposição para os residentes, porque achamos que não foi necessário, mas sim ações foram feitas para atenuar as perdas. E por fim, eu só queria deixar como conclusão desse processo que vivemos e estamos vivendo ainda, né? Foi um processo doloroso em todas as suas vertentes, né? Então, gestão, ensino, assistência e muitas outras, né? De fato, sofremos um bocado durante esse período de pandemia, mas o aprendizado histórico, né? Então, nós aprendemos muito, tá? Em todos os locais do país, em todos os locais do nosso hospital, e o ensino foi feito em todos os níveis, né? Houve mais ganhos do que perdas, né? Com certeza, o que foi perdido em termos de assistência vai se ganhar em termos de qualidade de raciocínio, qualidade de avaliação de situações diferentes, né? Como foi essa pandemia. Muito obrigado, agradeço a todos pela participação. Agradeço, professor André, excelente apresentação. Convido a professora Roseli para fazer seus comentários sobre as duas experiências que foram aqui apresentadas. Nós temos poucos minutos. Professora Roseli, por favor.
Muito obrigada, professor Volney. Uma honra estar aqui nessa mesa, onde a gente traz, através da professora Regina e do professor André, que é possível a gente mitigar perdas do ensino, porque na pandemia o que mais ficou claro foi a dificuldade da gente associar o ensino nesse contexto pandêmico de isolamento e necessidade de não aglomeração. Então, vocês trazem a certeza de que a organização, a sistematização, a seriedade de um gestor pode fazer a diferença em qualquer nível, inclusive na educação. A frase do professor dizendo que ações foram feitas para atenuar as perdas é impressionante, é grandioso, porque nós fizemos aqui no MEC uma pesquisa junto aos residentes sobre o contexto da pandemia e qual a expectativa, o que eles estavam vivenciando e se eles acreditavam que não conseguiriam ser tão bons especialistas, tão bem formados. E a gente trouxe exatamente a pesquisa muito parecida que o professor André trouxe. Poucos acreditavam que haveria necessidade de uma extensão, e a maioria tinha percepção de que essa vivência trazia amadurecimento, claro que através de um sofrimento grande, mas quando, dentro de um contexto onde o residente, e até, quizás, o aluno, eram vistos, orientados, capacitados, isso trouxe para eles um engrandecimento enorme. E o que eles dizem que talvez tivessem perdas em termos de variedade de patologias de sua especialidade, eles ganharam com amadurecimento e que irão rapidamente vão favorecer muito o entendimento e a busca. Os médicos, nós somos eternos buscadores de conhecimento, né? Nós sabemos que se a gente parar de ler, a gente atrasa, porque o mundo da medicina, as novas tecnologias, as novas descobertas, as pesquisas trazem essa necessidade para o médico, e o médico residente percebeu também que o que ele ganhou foi maior do que o que ele perdeu, e não teve consenso de aumentar necessidade de prolongar o tempo, né, de formação desses residentes. A Comissão Nacional de Residência Médica não parou nem um minuto e ficou apoiando todo esse trabalho que a gente tem certeza que contar com esses residentes, essa força de trabalho mais jovem, sobretudo no início da pandemia, onde assustou nós, professores um pouquinho mais idosos, né? Com um pouquinho mais de idade, e poder contar com eles foi essencial para as nossas conquistas e para nossas vitórias e para os nossos pacientes terem um melhor prognóstico, né? Então, a comissão não parou, fez uma recomendação, após a pesquisa que a gente fez junto aos residentes, a gente fez uma recomendação de que eles fossem para frente de batalha desse enfrentamento ao Covid-19, mas que eles fossem protegidos. Então, que eles fossem acompanhados de seus preceptores, fornecidos equipamentos, ensinado a utilizar e retirar equipamentos, porque no início da pandemia o maior problema foi a desparametrização, tirar os equipamentos de EPI, que não se sabia como fazê-lo. Então, a gente fez essa recomendação que até hoje é seguida, em termos de número de plantões, para também proteger essa categoria profissional, né, o nosso residente. E agora, graças a Deus, está tudo melhorando e a gente vê que as coisas estão voltando à normalidade, e esse residente é um residente que ele não será igual a nenhum outro residente, porque ele terá vivido na história de sua vida algo que o marcará para sempre. Essa necessidade de capacitação, de ação imediata, de precisão digamos, nas intervenções que ele teve que tomar junto ao paciente, definiu, né, esse médico, para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Eu falo aqui de médico, a gente trouxe a residência médica, mas de toda a equipe de saúde. Também eu tenho que lembrar que nós fizemos
uma força-tarefa, porque ficou claro a necessidade de especialista em área de terapia e medicina intensiva no Brasil. Então, o MEC, junto ao Ministério da Saúde, fez uma força-tarefa e, além de aprovar a matriz de competência da especialidade de medicina intensiva com acesso direto e formação de 3 anos, ele abriu um concurso extemporâneo, em meados de agosto, para ingresso de novos residentes. Então, foi uma ação importante que eu acredito que veio favorecer o nosso combate, nosso enfrentamento, né, à pandemia. O que a gente pode também falar é que não medimos esforços para adequar a remuneração, a bolsa, reajustar a bolsa de residentes, e que, a partir de 2022, esse reajuste está garantido, já saiu a portaria interministerial, Ministério da Saúde e MEC, onde houve um aumento de 23,3%, mais ou menos, né, dessa bolsa, de 3,3 mil para 4.100. Talvez não seja o ideal, mas toda a perda foi reajustada desde 2016. E a bonificação realmente do Brasil Conta Comigo, que não estaria associada às orientações da Comissão Nacional de Residência Médica, de que o médico residente colaborasse, contribuísse e apoiasse em tudo a atenção ao Covid, né? Ela veio, de qualquer maneira, trazer digamos assim, um reconhecimento financeiro dessa ajuda que ele prestou. E nós acreditamos que realmente preceptores, tutores, residentes, professores, médicos, e os hospitais de ensino foram fundamental para o combate dessa pandemia. E nós só temos a agradecer aqui e a reafirmar o apoio e a colaboração e a escuta do MEC para toda e qualquer necessidade que se fizer necessário da parte de vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Agradeço, professora Roseli, professora Regina, professora André, excelente mesa. Passo a palavra ao professor José Roberto, que dará sequência aí ao nosso simpósio da Abrauê. Agradecer o convite, seguramente há muitos elogios aqui nos comentários do nosso público, não há uma pergunta específica, mas elogios à participação de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Professor José Roberto. Muito obrigado, professor Volney, professor Roseli, Balbi, Regina.